Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa para a Rede Brasil de Televisão, Rádio Mania, FM, GDS, Web Rádio Brasil, ao vivo. E o nosso convidado agora, Diego Libardi, foi candidato a prefeito de Cachoeira de Itapemirim na última eleição. Diego está aqui para falar de reforma tributária, mas com essa fusão do seu partido, você continua mandando lá no partido? Bom dia, né, Parrara? Bom dia, assim, pessoal da televisão, boa noite. O pessoal que está assistindo, boa noite. Mas uma alegria primeiro estar aqui novamente com Alegria, você. nossa, uma honra. Aqui na Rede Brasil, também aqui Rádio Mania, GDS Comunicações, né? Todo o grupo de comunicação faz um trabalho muito importante para a cidade. Então, assim, cumprimentar todos vocês. Parabéns pelo programa, que está chegando cada vez melhor. Mas a gente, acho que tem muito a contribuir em bater uma troca de ideias aqui com... o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Sim. Você citou aí a reforma tributária, falou de fusão partidária, então vamos começar pela fusão partidária. Fusão, Eu acho assim, o Brasil, vamos falar da reforma então, né? A reforma política. Veja que nós tivemos aí a consolidação do fim das coligações. E esse tema, ele forçou aos partidos a se organizarem. Nós temos agora uma possibilidade de fusão de vários partidos. O meu partido, que é o Democrata, se fundiu com o PSL, criou o partido chamado União Brasil. E ficou gigante. E é um partido que a tendência é que fique. Quando se homologar, né, mesmo com algumas saídas, outros vão entrar e o partido seja grande. Você tem alguns partidos que vão estar em federação. Né? Vai ter a federação, alguns partidos já se organizam para isso, que é uma outra forma quase de uma fusão. São partidos que vão ter conteúdos programáticos e interesses políticos durante 4 anos, onde eles vão trabalhar em conjunto. O eleitor vai ter que fazer um curso para entender isso, né? Isso, mas veja que eu avalio isso, eu tinha muito medo que a coligação voltasse. Porque a coligação, o que ela faz? Seria, inclusive, a minha próxima pergunta, exatamente. Se a coligação voltasse, nós íamos ter a volta daqueles partidos de aluguel. Que o cara ele consegue montar um partido ali só para coligar com o outro, para eleger aquele figurão que sempre se elege nas costas dos outros. Sim, sim. E com o fim das coligações, você força com que o candidato realmente tenha voto, tenha trabalho para se eleger. Então, assim, eu avalio muito positivo essa não volta das coligações, perdão, porque você vai ter um processo eleitoral menos poluído, na minha visão. Veja, acabou também, agora diminuiu a quantidade de candidatos. Só falar para o deputado federal, você vai ter 11 candidatos que vão disputar por partido, que não tem mais coligação. E quando tiver federação, você vai diminuir o número de partidos, mais de 30 partidos no Brasil, isso é um excesso, isso não é bom para a democracia, na minha visão. E nós vamos ter menos candidatos. Ou seja, não vai perder a representatividade, não vai perder a pluralidade. O que nós vamos acabar com os partidos de aluguel e aquelas pessoas que se candidatam, às vezes, para outros interesses. Você imagina, por exemplo, o seu partido, que é um partido, vai se tornar um partido grande, 11 candidatos, vai ter 11 candidatos para chegar. Eu creio que assim, não só esse partido que nasce, mas os partidos que efetivamente disputarem as eleições, eles vão disputar com chapas consistentes. Eu não creio que, no nosso estado, mais do que 7 chapas estruturadas realmente disputem as eleições. Ou seja, que tenham capacidade de atingir o coeficiente, que o coeficiente continua, para que algum candidato seja eleito. Eu não acredito nisso. Né? Então, eu acho que a reforma, nesse ponto, foi muito boa e ela vai produzir bons efeitos. Né? Eu creio nisso. E aí, com essa nova linha, depois da reforma, o Diego pensa em ser candidato? Parraro, você botou algumas perguntas legais aqui hoje. Eu estou, hoje, assim, conversando com as pessoas. Há um grupo muito qualificado, de pessoas que eu tenho muito respeito, que querem que eu me candidate a deputado federal. E eu estou numa posição de ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, mas eu posso adiantar que se houver
vontade popular que eu dispute esse cargo, eu vou estar à disposição da população do Estado do Espírito Santo. Sim. Mas ainda estamos numa fase de diálogo, que eu acho que ninguém pode ser candidato da sua própria vaidade. Sim. Ninguém pode ser candidato só porque um partido ou outro quer. Qualquer candidatura é uma candidatura que deve nascer no seio do povo, da vontade das pessoas, que você represente elas para um determinado fim. Então eu estou fazendo esse papel, tenho uma fé muito grande, tenho pedido a Deus que me dê orientação para seguir os meus caminhos, para que a gente possa, no momento certo, dar essa definição. Mata uma curiosidade minha, que eu imagino que o mercado está imaginando isso aí, né? Quando você foi candidato a prefeito de Cachoeiro, o deputado Ferraço andou com você, pediu voto para você, foi para a televisão, foi para o rádio, subiu em cima de uma caminhonete, usou o microfone, pediu voto e tal. E a sua ligação com o Ferraço, com Norma, com o Ricardo, ligação política e ligação de amizade muito grande. Sim. Aí eu estou imaginando aqui o Ferraço candidato a deputado estadual, a Norma candidata a deputado federal. Se você vier candidato a deputado estadual, você estaria concorrendo com o Ferraço, e eu entendo que você é um candidato forte. Se você vier candidato a deputado federal, eu estaria concorrendo com a Norma, e eu também te vejo como um candidato forte. Como é que administra isso? É nessa linha mesmo? Claro, olha... Ou tem uma conversa, a Norma não vai ser candidata a deputado federal, não, vai abrir para o dia. Como é que é isso? Não, olha, eu assim, tenho carinho, um amor muito grande pelo deputado Ferraço, sabe? Uma pessoa que me ensinou muito, eu acho que ele é inspiração pela obra que ele deixou durante todos os anos aonde ele passou, de modo que eu tenho por ele um amor e um carinho muito grande. Eu não disputarei nenhum cargo na mesma posição do que o deputado Ferraço. Essa é uma definição minha. Sim. Sabe, eu tenho... Mesmo que ele chegue e fale, Diego, disputa para estadual junto comigo e tal, isso você não entraria? Não, eu não faria isso porque não está no meu coração. Eu não me vejo nessa posição, eu não me sinto à vontade de disputar a mesma posição que ele disputa. Por tudo que nós passamos juntos, eu acho que isso não vai ser bom. Se ele vai disputar um cargo, eu já me sinto representado por ele, porque ele fez isso muito bem. Então, eu creio que, se ele for disputar, ele vai ter o meu apoio, inclusive, para que ele dispute e vença novamente as eleições muito bem. Uma outra posição, eu creio que nós possamos ter um entendimento. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que nós podemos... A gente só precisa lembrar o seguinte, quando a gente fala de Norma, a gente fala de Norma, esposa do Ferraço. Sim. Está falando da mesma família. Mas assim, eu acho que nós temos uma maturidade muito grande para entender que ela vai disputar uma chapa com várias pessoas, e uma dessas pessoas ainda está longe para a gente dizer isso. Sim. Pode ser que se consolide se for a vontade do povo. Se não for, eu não serei. Então, eu acho que isso lá na frente nós vamos definir, não tem problema nenhum da minha parte. Creio que nas conversas que eu já mantive com o grupo de pessoas, com as lideranças que nós temos, também não vai haver. Com o grupo, com a família do Ferraço, você já conversou sobre isso? Eu conversei já com o deputado Ferraço, né, sobre isso. Tivemos uma conversa muito ampla, muito franca, muito legal, né, porque eu acho que a política você tem que agir com transparência. Narrei a ele esse sentimento popular que eu estou recebendo, para que ele também saiba disso, e coloquei que, se essa for a vontade, eu estarei E vale disponível. lembrar também, Diego, que é o seguinte, os partidos, agora mantendo a não coligação, precisa de 11 mais 11 com voto. Exatamente. Não é isso? Eu acho assim, é até importante esse ponto, porque eu creio que às vezes vai ser até uma necessidade também. Então não tem nenhum conflito, não. Né? E mais do que isso também, o Diego, quando ele começa o projeto dele, ele sempre foi muito assim, mas ele é candidato Aí, hora era de um, hora era de outro, hora era de outro. Eu fui um candidato de várias pessoas, inclusive do Ferraço, que era um grande apoiador nosso. Sim. Mas o Diego tem a sua própria personalidade, o seu próprio projeto, o seu próprio trabalho, com liberdade e com a convergência. Quando você fala isso, te incomoda? A sua candidatura a prefeito
teve muito isso. Ah, é o candidato Ferraço, o Diego sendo candidato, é o Ferraço mandando na prefeitura. Isso te incomodou? Não, porque quando eu falava sobre isso, eu falava com orgulho. Eu falava assim, olha, com muito orgulho que eu sou Até porque todos dele. os candidatos queriam o apoio do Ferraço. Exatamente. Né? Todos foram atrás. Então, assim, eu falei isso com alegria. E eu, ao contrário, talvez, do que aconteceu em outros episódios, eu nunca escondi isso. Mas, de uma forma ruim, alguns adversários tentavam dar uma conotação diferente para esse tipo de coisa. Desqualificar o candidato. Exatamente. O Diego. Como se eu não tivesse a personalidade, como se eu não tivesse autonomia, como se eu não tivesse capacidade. Que isso é o contrário. O Ferraço também enxergou isso. Então, eu sempre demonstrei que a candidatura a prefeito e a qualquer outra que existir é do Diego Libardi. Então, creio que assim, nós fizemos assim. Eu tive outros apoios, não só do Ferraço, por exemplo, posso falar do Zé Tasso, também foi prefeito da cidade, que é uma pessoa fantástica. Mesmo ontem liguei para ele, né, e temos um excelente entendimento, porque eu acho que é isso, Parra. Nós temos que colher de quem passou pelos cargos as melhores experiências. Aquelas experiências que não deram certo, nós temos que aprender com elas, porque todo mundo erra e acerta. Eu creio que o Ferraço ele foi um dos que mais acertou, então eu só tenho a aprender. Né? Agora, a forma de governar, a forma de fazer, isso é inerente a cada um. Né? Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para a gente falar depois do intervalo comercial. Diante disso, do tamanho do partido que você está hoje, o partido vai ser disputado também. O partido tem tamanho para ter um candidato ao governo do Estado. O partido tem tamanho para ter... indicar o vice em uma chapa aí. Porque você é muito crítico ao governo de Renato Casagrande. Você é muito crítico. Como é que seria esse partido junto com o Renato se isso viesse a acontecer? Aí se fala em Ricardo ser vice de Renato. Como é que seria a posição do Diego em relação a isso? Você me responde depois do intervalo comercial. Já. Indo aqui com o nosso programa no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova de Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Conversa hoje no programa, aqui ao vivo na Mania FM, ao vivo na GDS Web Rádio Brasil e para a Rede Brasil de televisão, com Diego Libardi. Estamos falamos até aqui das reformas políticas, e aí ficou uma pergunta no ar. Porque você é crítico ao governo de Renato Casagrande. E o seu partido certamente vai ser assediado tanto por partido de oposição como de situação, embora o seu partido tenha tamanho, condição e nomes para ter candidatos ao governo do Estado. Se o partido caminhar com o Renato, como é que vai ser para o Diego? Estou falando isso porque... como é que você vai mudar o discurso ali na frente? Como é que é isso? Foi uma boa pergunta, obrigado para a gente esclarecer. Né? Mas eu vou justificar. O que eu vejo no governo do PSB, que não se estende só ao governo do Estado. Aonde temos governo do PSB, como temos em Cachoeiro, para mim significa o que há de mais atrasado na política. Você tem governos com excessivo índice de corrupção, processos do Ministério Público, de licitação de 140 milhões suspensa pelo Ministério Público, com indícios de fraude, de superfaturamento. Cachoeiro agora está se virando um festival de notícias ruins. Você viu agora o que aconteceu com o cimento. É um partido que não pensa em se colocar quadros técnicos, colocam pessoas que são do partido, independente da sua capacidade. Você tem um partido que aproveitou uma filosofia de esquerda do Brasil que todos conhecemos. E ele quer dar seguimento de forma ainda pior. Então, eu não posso e jamais estarei complacente com nenhum tipo de aproximação, nem ao governador Casagrande e nem a esse tipo de ideologia. Com respeito, eu respeito aqueles que pensam diferente. Eu digo que eu sei conviver com a divergência. Agora, eu não sou obrigado a aceitar isso. Então, eu serei sempre um crítico se esse novo partido que se firma, e eu ainda não está tão claro ainda qual vai ser a dinâmica. Mas até o próprio deputado Ferraço tem as suas críticas, as suas reservas, tem sido um combatente na Assembleia Legislativa. O Diego, se o caminho do partido for para a direção do governador Renato Casagrande, eu estarei fora. Não estarei nesse projeto. Aí, quando você diz isso, você diz o seguinte, você
possivelmente sairia do partido. Possivelmente sim. Então, né? seria candidato para um outro partido? Eu não posso, eu não posso mudar o que eu penso por causa se o partido mudar. Eu me reservo no direito de permanecer intacto com a minha ideologia, aquilo que eu acho que é o melhor para a sociedade, e eu não vou sucumbir porque uma legenda vai. Eu hoje não tenho mandato, o que me dá plena autonomia, né, para seguir da forma que eu entender melhor. Lógico que eu não farei isso sem dialogar muito, sem debater muito, sem lutar pelas minhas convicções. E, por fim, eu posso te dizer que eu não acredito que o partido caminhará nessa linha. Eu acredito que grande maioria dos que ali estão pensam como eu penso. Você acredita porque está no seu coração, você acredita, ou você... As reuniões, as conversas... Eu converso muito com os líderes, né? E assim, a grande maioria dos líderes pensa como eu penso. Quando você fala de líder, nós estamos falando de Ferraz, de Ricardo, que são as principais lideranças do seu partido? Isso, eu acho que assim, o Ricardo eu não tenho conversado tanto, mas tenho conversado muito com o deputado Ferraz, que pensa como eu penso, né? E eu acho que ele também vai analisar muito essa situação toda. E nós vamos tomar as decisões que eu acho que cada um julgar melhor. Aí nós estamos falando aqui, agora eu vou falar o que está no seu coração. Está no coração do Diego o partido ter um candidato ao governo do Estado? Está no coração do Diego o partido caminhar com... Já que não vão tirar o Renato aqui, porque você já disse que o Renato não está no seu coração, vamos dizer o seguinte, com o Manato, com o Aldifa, com um candidato próprio, como é que seria? O que está no coração? Eu acho que... O que o Diego acorda no meio da noite e fica, puxa vida, se fosse isso, seria meu sonho? Eu acho que nós precisamos de alguém que cuide do Estado do ponto de vista da gestão. Sabe, que tem um projeto para o Estado do Espírito Santo. Quando você começa a eleição, você vai falar o seguinte, eu vou cuidar disso. E você vê que isso vai se concretizar ao longo dos seus anos de governo. Hoje, se eu te perguntar, qual é o projeto do governador Casagrande? Ele pegou o Estado há quase 4 anos para entregar 4 anos depois, como? Ninguém sabe qual é a pauta. Estou até respondendo para você, mas essa resposta ninguém tem clareza. Você não sabe se ele vai defender o social, se a pauta é óbvia. São ações meramente eleitoreiras, que é isso que esse partido faz. Eles só atuam de acordo com os interesses eleitorais. Então, se dá voto fazer essa obra aqui, opa, vamos fazer lá. Não existe uma pauta. Por exemplo, nós vamos pegar ex-governadores que pegaram o Estado quebrado e tinham uma pauta de reorganização administrativa, de reorganização financeira, de combate ao crime organizado, e isso foi feito. Essa pauta foi vendida durante a campanha e entregue. Mas você não vê mais isso. A pauta é eminentemente eleitoral. Então, o que eu sonho? Com alguém que represente isso. Eu acho que nós temos excelentes nomes. Quando você fala de cuidar do Estado, e aí você quer um nome, de novo a gente volta. Bem, então o Renato não está cuidando. E de que maneira não está cuidando? Dessa forma, eu acho que o PSB ele atua de forma interesseira. Porque às vezes não está... Às vezes eu faço a pergunta porque às vezes não tem um projeto, né? Entendo isso. De que forma vai terminar. Só por isso já basta para dizer que não está cuidando? Eu entendo assim que nós precisamos de mais. Sabe, o Espírito Santo é um estado que tem um potencial imenso em nível de Brasil. E nós estamos jogando a nossa potencialidade para baixo com essa atuação eleitoreira. Então, é como Cachoeiro. Vamos pegar aqui uma cidade que tem um potencial enorme para liderar o sul do Espírito Santo, mas ele não atua. Você pega nos últimos, vamos pegar quase 5 anos aí, ou até mais, nós não temos uma pauta da cidade. Nós estamos fazendo obras importantes nos bairros, nós estamos pintando pracinha, que eu acho que é interessante, tem que cuidar bem da cidade como um todo, mas a cidade, você não tem um macro projeto para a cidade se desenvolver. Isso não está acontecendo. Olha em Cachoeiro aqui, acabaram de contrair um empréstimo de 85 milhões de reais. E aí, na divulgação oficial, não existe clareza com o que vai se fazer com esse dinheiro. Isso é um absurdo. Nós estamos pegando empréstimo. Você, quando vai pegar um empréstimo para você tem que falar, olha, eu vou pegar um empréstimo aqui, porque eu vou fazer um investimento, vou montar esse estúdio, e com isso eu vou faturar, com isso eu vou fazer. Você tem que ter um plano. Nós estamos pegando dinheiro para exatamente fazer o que eu estou falando. Fazer obras importantes, sim, mas absolutamente... Fala de um pacote de obras, se quer, fala as obras que vai fazer. Exatamente. Então, assim... eu não posso apoiar uma coisa como essa. Né? Então, eu acho que assim, nós temos excelentes nomes que vão se colocando no mercado.
Não temos um nome com clareza do meu partido ainda, né? Eu gostaria muito, mas temos excelentes nomes, como o próprio Manato, nós temos o Aldifas, ouvi novamente agora o nome do Evaí de Mello, né? Ressurgindo no cenário, talvez como possível candidato. Não sei o que vai se consolidar. Eu acho que esses nomes... tem o Eric Musso, que entrou, esqueci-me, mas tem o Guerino Zanon, que são pessoas que eu acho que têm uma visão diferente, um pouco mais próxima, talvez uns mais, outros menos. Agora, se tivesse um monte de candidato, aí fica muito fácil para o Renato, né? Não, eu sabe que eu tenho uma visão diferente? Olha, exemplo do que aconteceu em Cachoeiro com o Vitor. Por quê? O Vitor não ganhou a eleição, porque aquele monte de candidato acabou entregando... Não, porque nós temos um cenário diferente. Veja que no Espírito Santo, eu acho que... tem segundo turno, né? Exatamente. Então, se você tem... possivelmente possa ter vários candidatos, haverá mais chance de um segundo turno. Então, é o contrário. E no segundo turno, aquele que sair melhor vai ter chance de confrontar de igual para igual e de ter um enfrentamento. Que é uma eleição ideias. diferente de uma cidade igual Cachoeiro, que não tem segundo turno. Isso, que aqui também, se nós tivéssemos segundo turno, eu tenho até a impressão que o cenário, a realidade seria outra. Né? Mas, no Estado, eu vejo que vai ter um enfrentamento. Eu estou cada vez mais convencido de que o povo do Espírito Santo almeja uma mudança, está percebendo aquilo que eu estou falando aqui, que há necessidade de ter uma mudança no governo, e essa mudança eu acho que nós temos já bons nomes para... Para a gente sair um pouquinho da crítica e falar do que a gente pode fazer, não é? Você coloca o seu nome aí como pré-candidato a deputado federal, aí o dia que você elege deputado federal. O que um deputado federal pode fazer para o Estado e, de maneira específica, para a sua região aqui do sul do Estado? Exatamente. Olha, eu acho que pode fazer muitas coisas. Vai depender da pauta e da honestidade que esse candidato vai ter em se comprometer a fazer aquilo que ele indicar na sua campanha. Claro. Eu, por claro exemplo, que um deputado federal, gente, ele não é deputado federal para cuidar só do seu Estado. Não, o deputado federal... Ele tem que ter uma visão maior, do país. Mas, trazendo aqui para a nossa região, porque é isso que o povo quer saber, prossiga, por favor. Exato. Por exemplo, você tem deputados que vão ter a pauta da saúde como absoluta prioridade. É uma pauta extremamente importante. Outros que já se voltam para o homem do campo. Né? O Diego tem uma visão que nós precisamos destravar o sul do Estado. Eu entendo que nós estamos vivendo há vários anos uma política de desinvestimento. Note que você falou agora do governador, que é do sul do Estado, e tem feito uma política extremamente tímida. Nós não temos investimento de modo a impulsionar o sul do Estado, no mínimo para que ele possa completar as diferenças de investimentos fiscais que o norte do Estado recebe. Então, eu vou me comprometer, como sempre me comprometi, a debater o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, renda, a realização de obras que possam impulsionar as cidades para que essas cidades possam receber mais investimento privado, com isso atrair mais emprego, mais renda. Então, essa vai ser a sua bandeira? Essa vai ser a minha bandeira. Brigar pelo sul do Estado, pelo desenvolvimento econômico, obras importantes para que nós possamos gerar mais emprego, mais renda, que hoje é o principal problema da sociedade. É o principal problema nacional. Estamos vivendo uma crise tão grande, Parraro, que a pandemia está se findando agora, os índices de infecção e de casos e de mortes, graças a Deus, nós temos que comemorar, mas nós temos um grande problema econômico, que as pessoas lá atrás ficavam, né? Não, isso não vai acontecer, e agora nós estamos vendo o reflexo. E essa retomada, se não tiver a mão do poder público, não vai. Exatamente. Não é isso? É isso, e eu vejo assim, que está pior hoje do que até no meio da pandemia, quando estávamos no auge, porque os subsídios já se encerraram e as pessoas realmente estão passando dificuldades. Eu tenho caminhado pelas cidades e visto um cenário extremamente caótico em comércio, para as pessoas, e é preciso ter muita atenção em relação a isso. O governo está sinalizando aí com R$400, e isso não vai resolver a questão, vai ajudar, claro que vai. Claro que vai, para quem não tem nada, receber 400, mas o camarada não vai ter dinheiro para ir na loja comprar uma roupa, não vai ter, não é isso? Isso eu acho que o governo federal fez um papel fantástico até aqui nessa
a parte econômica. Sim. Não fosse esse trabalho, nós teríamos hoje... Esse trabalho social foi importante. Uma Venezuela no Brasil. Se não fosse o trabalho social, Mas aí a pessoa estava morrendo no meio da rua de fome. Gostaria até que municípios que estão criando impostos tivessem, ao mínimo, a coragem de fazer essa distribuição também. Como fez o município da Serra, lá na própria gestão do Aldifas, como fez outros municípios aqui. Né? E o próprio governo do Estado, que coloca como se a nota A fosse um título para se ostentar de uma gestão de qualidade, mas não é. Nota A é obrigação de qualquer gestor, mas ele precisa fazer mais, porque um Estado onde nós tivemos nos últimos anos aumento de 20% na pobreza, a nota A não é nada a se comemorar. Verdade. Eu quero agradecer muito sua vinda aqui, o tempo acabou, uma honra, um prazer, uma alegria ter conversado com você aqui. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Parraro, todos que estão nos assistindo, né? Um forte abraço. Estou aqui à disposição sempre que precisarem. Hoje a conversa foi com o Diego Libardi. Falamos aqui de reformas políticas, falamos do Estado, do município, sempre do oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro e de Café Sossego.